Graças a Deus, Pai seja convosco, você que chegou agora, meu querido, e agora vamos para a mensagem Israel no deserto, parte 1. Nós vamos estudar a primeira parte, se Deus quiser, e vamos aprender aqui um pouco mais sobre o que realmente se passou com esse povo e também que nós venha tomar como exemplo, não é isso, irmão Nathaniel? Amém, Barçom Medeira, e a minha oração para todos, Pai seja convosco, vamos estudar a palavra do nosso Deus. Então esse tema é muito bom, que é um exemplo que ficou para a gente ver sobre a justiça do Leitura nosso Deus. Básica, irmão Nathaniel, é número 14 e o versículo 22 a 32. Amém, graças a Deus. Então vamos para essa leitura abençoada. Números 14. Número 14, versículo 22 a 32. Pronto, então vamos aqui lendo com bastante calma para a gente aprender, que diz: que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã dei meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados num recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém, amém. Certo, né? Caleb e quem mais? E Josué, filho de Nun, graças a Deus. Pronto, então são esses três, esses duas, foi três, né, irmão Nathaniel? Foi 2. Rapaz, o irmão Nathaniel ficou em dúvida aqui, ele pensou, já ia falar porque Josué, filho de Jefoné, né, e mais Caleb, e aí ele pensava que eram os três, mas não, irmão Nathaniel, é só 2 mesmo. Caleb, então, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Pois é, então era 4. Não, que eram os par dele que não entraram na terra. Então, você ficou com dúvida também? Não, né? Então tá bom. Então só entrou 2, segundo a história. Irmão Nathaniel, o que essa leitura traz de benefício para nós? Aqui observamos um mal que havia muito naquele tempo e também se repete nos dias de hoje, que é a tal de murmuração. Nós vemos que o que aconteceu aqui, o povo teve medo. O povo teve medo de enfrentar aqueles gigantes que haviam lá em Canaã, e assim temeram. E aqueles 10 espias, eles eram líderes. Então, no lugar deles animarem o povo, eles fizeram foi desanimar, pastor Medeiro. Só 2 ali para dizer que dava conta. É isso aí, mano, Nathaniel. A liderança, ela tem que pôr ânimo no povo. O povo está desanimado, ele tem que estar animado, né? Feliz ali, com o intuito de vencer, com o intuito de ser um vencedor, não esmorecedor dos demais, porque as pessoas sempre se espelham no líder, né, para ver a situação deles.
da família, qual é o tipo de comportamento que ele se põe quando está passando por dificuldade. Então nós temos que ser o exemplo, e realmente só vimos ali duas lideranças que representavam o povo, Caleb e Josué, porque cada um da liderança que foi representava a sua tribo. Um príncipe de cada tribo foi escolhido, que liderava ali, que era bem visto pelo povo, que era aceito pelo povo. Mas esses líderes deram um mau exemplo, porque tanto milagre que Deus fez através de sinais por meio de Moisés e Arão, e eles ainda esqueciam, parece que era o ouvinte esquecidíssimo, ouvia ali, via, né? Eles via acontecer os milagres e logo estava esquecendo. Eita povo, é como diz a palavra do Senhor, povo duro de coração, como diz ali Isaías, capítulo 65, versículo 1 e 2, né? Que Deus estendeu as mãos todos os dias para esse povo, e esse povo era duro de coração, causava desgosto ao Senhor. Que nós não venha causar desgosto ao nosso Deus, irmãos, porque quando nós murmuramos ou nós se queixamos um ao outro, nós estamos atraindo maldição para si. Então nós temos que ter cuidado para que nós não sejamos condenados. O apóstolo Tiago diz ali, capítulo de Tiago 5, e deixa eu ver aqui o versículo, Nathaniel, diz que quando nós se queixamos uns aos outros, nós estamos correndo o risco de ser condenado, irmão Nathaniel e ouvinte da palavra do eterno Deus. Vamos ver aqui o que Tiago diz. Tiago capítulo 5, deixa eu ver o versículo, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus, possamos meditar nessa palavra, buscar sempre o nosso Deus. Sabemos que nós devemos ter a firmeza, e sobre nós vemos ali a situação do povo de Israel, que é bem conhecida quando eles estavam no deserto, e a situação deles. Então que você persevere nessa fé. Tiago capítulo 5, versículo 8, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Então diz aqui o seguinte. E o 9. Amém, 8 e 9 diz: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Pois é, em outra tradução, para que não sejas condenado. Então vamos que vamos, né? Nós vemos aqui. Irmão Nathaniel, tem alguma pergunta? Amém, pastor Medeiro. Então vamos aqui para as perguntas em nome de Jesus Cristo, aleluia. Nós vamos agora com a nossa primeira pergunta, é a seguinte, em relação como foi a chegada do filho de Israel num deserto. Então o que aconteceu? Pronto, muito bem essa pergunta, irmão Nathaniel. O que aconteceu ao chegar ao deserto, né? O que eles pensavam que ia encontrar? Vamos ver, né? Só para repetir aqui, em 14, 26 a 30, Êxodo 14, versículo 26 a 31, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Vamos pegando aqui a palavra do nosso Deus, para a gente sempre aprender, aleluia. Diz o seguinte: mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem os egípcios sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor
salvou a Israel da mão dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Amém. A primeira dificuldade ao chegar no deserto foi dar de frente com o mar. Os cavaleiros de Faraó vinha atrás e à frente estava o mar, então eles ficaram ali no aperto e começou a primeira murmuração ali, que eles se assustaram e para onde nós vamos agora? À frente nós não podemos ir porque está o mar, atrás não podemos voltar porque está o exército de Faraó. O que é que vamos fazer agora? Então o Senhor mandou que Moisés estendesse as mãos sobre o mar e o mar abriu, né? Abriu ali de um lado ao outro para caminho para que eles pudessem passar, e foi ali vitorioso para a glória do nosso Deus. E o que mais eles encontraram ao chegar no deserto, irmão Nathaniel? Êxodo 15, versículo 20 e 21. Amém, graças a Deus. Vamos à continuidade lendo a palavra, que é através da palavra que a gente entende, graças a Deus. Então vamos pegando aqui. Então diz: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tambori, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamboris e dançando. E Miriam lhes respondia, cantando: cante ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Pronto, ao chegar no deserto, eles se alegraram por ver o Senhor fazer milagre ali, né? Pois eles viram o ex-cavaleiro de Faraó morrendo afogado. E ao eles verem isso, eles glorificaram o Senhor. E Miriam ficou feliz, né, por ter escapado, e começou a cantar, a louvar o Senhor. E as mulheres também começaram a louvar. Pronto, essa aí foi a primeira assim de cara. É como crente, irmão Nathaniel, quando aceita Jesus Cristo, ele aceita, aí ele vê as vitórias acontecendo, ele diz: opa, ser crente é bom demais, só é benção, só é benção. Aí agora vem as dificuldades, né? Porque o crente, às vezes, ele aceita Cristo e tá tudo bem, ali a felicidade, passou por algumas provinhas e tá tudo bem para ele, mas depois vem ali mais coisa no deserto. Então vamos lá, irmão Nathaniel, o que tem mais, irmão Nathaniel, de pergunta? Aqui foi a primeira vitória e ele estava alegre ainda, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Então aqui o começo foi vitória demais, chegando no deserto. Agora, o que aconteceu 3 dias depois da chegada no deserto, pastor José Medeiros? Agora vamos ver, né? 3 dias depois só, presta atenção. Primeiro dia que eles chegaram ali, já obtiveram vitória, né? Ficaram muito felizes. Eles acharam também que ia continuar sendo só bênção, que não ia ter dificuldade. Vamos ver 3 dias depois, o que é que eles encontraram? Êxodo 15, versículo 22 a 23. Amém, diz o seguinte: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. Muito bem, veja aí. Primeira provação. Às vezes, irmão, tem crente na primeira provação desiste. Na primeira provação tem uns que desistem. Tem uns que até vai suportando, mas quando o negócio começa a apertar, que as provações começam a vir, ele desiste logo, né? Porque pensando que não ia sofrer nada. Então nós vemos ali que a primeira prova após 3 dias, né? A prova 3 dias, e aí já estava com sede, tinha faltado água e não tinha água para beber. Então os animais com sede, criança com sede, já pensou ali no deserto as crianças, né, irmão Nathaniel, aperreando aqueles pais com sede, querendo beber, ou chorando, aquele negócio todo. E eles começaram murmurar contra Moisés, né? Trouxeram aqui para nos matar de sede.
Mas Deus deu a provisão. Você lendo o restante dos versículos, Deus mostrou realmente o seu poder ali. Deu uma provinha para ver se eles realmente glorificavam a Deus, agradecer a Deus, pedir a Deus que o Senhor mostrasse, né, o certo, mas não, começaram a murmurar. E Deus, mesmo assim, o Senhor não levou em conta e deu água para eles beber ali, porque eles chegaram num lugar que a água, tinha muita água, mas a água estava contaminada, estava amarga, e eles não puderam beber. E aí começou a murmuração. Mas Deus que é Deus, Deus é bom, né? O Pai amoroso, o Criador, Deus matou a sede deles. E depois, irmão Nathaniel, tem alguma coisa mais? Depois de 3 dias? Amém, então damos continuidade aqui à nossa próxima perguntinha, graças a Deus. E o que aconteceu um mês depois que eles estavam no deserto? 3 dias depois tiveram provação, não suportaram, começaram a murmurar. E um mês depois, né? Será que não murmuraram mais depois disso, né? Vamos ver um mês depois, irmão Nathaniel. Êxodo 16, versículo 1 a 21. Veja se tem alguma murmuração nesse meio aí. Amém, então vamos lá, preste atenção. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor não tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhe nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava, toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Respondam-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes a geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quando precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com um jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, algum deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra ele. Cada manhã todos recolhiam quando precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Amém. Veja aí, né? A leitura é muito específica, bem esclarecida para quem presta atenção. Disse que eles começaram a murmurar e Deus ficou ali injuriado com eles, né? Ficou muito triste
porque Deus prova. Ele disse: eu enviei para provar vocês, para ver onde está o coração de vocês. Deus faz assim com nós, irmão. Deus faz, Ele prova se nós realmente somos sinceros a Ele ou não. Então o Moisés disse: olha, quando vocês reclamam para nós, vocês estão reclamando para Deus, porque Deus tinha posto ali autoridade sobre Moisés para liderar eles. Então quando você ou eu reclamo com a liderança e digo que ele é culpado porque eu estou passando por aquilo ou aquilo outro, você não está murmurando contra aquela pessoa, está murmurando contra Deus. Então nós temos que ter muito cuidado para não murmurar contra as autoridades do Senhor, seja qualquer autoridade, seja ele não servo de Deus, seja ele servo de Deus, porque todas as autoridades são permissão de Deus. Então temos que ter muito cuidado. Nós vemos aí que a palavra do Senhor é bem clara, né? Que ele disse, quando vê ali as condornes, de acordo com a palavra que Deus disse, que mandava pão de manhã e à tarde carne. E alguns deles ainda não confiaram no Senhor, achando que Deus não ia mandar no outro dia. Guardou um pouco para o outro dia. Ele disse: não guarde nada para amanhã. E rebeldias são grandes. A rebeldia ali veio sobre eles e alguns deles guardaram. O que é que aconteceu? Não prestou para comer, cheirou mal. Começou a criar bicho, né? Teve que comer e Moisés ficou zangado. E assim eles começaram a aprender que realmente Deus não ia mandar todos os dias e não ia deixar faltar o pão de cada dia. Louvado seja Deus. E assim foram, mas mesmo assim continuaram, né, irmão Nathaniel? E vamos ver o que aconteceu depois, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Vamos continuidade aqui, graças a Deus. A gente observa a empreitada que aconteceu. Então nós temos, graças a Deus. Então o que aconteceu quando a água saiu da rocha, pastor Medeiros? Pronto, Êxodo 17, 1 a 7. Vamos lá que o tempo está correndo, irmão. Então vamos lá, Êxodo 17, preste bem atenção. Vou ler aqui. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dei-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, ao nosso filho e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então, foi mais uma prova ali. Moisés ficou muito irritado com aquilo ali, porque eles nos trouxeram aqui para matar de sede. E Deus disse que ia na frente e esperar ele, Por causa disso, Moisés não se santificou, lendo o restante dos versículos, e por isso foi repreendido pelo Senhor. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não fazer as coisas com raiva, agir com impulso. Muitas vezes podemos agir com impulso e acabar perdendo a nossa oportunidade de salvação. Vamos lá, irmão Nathaniel, o tempo correndo. Tem mais alguma coisa? Amém, demos sim, pastor Medeiros. Então, aqui é sobre o seguinte: é sobre a aliança feita com o Senhor. O que aconteceu? Pronto, vamos ver. É bem conhecido, Êxodo 19, versículo 1 a 6, depois o 20 a 22. Bem rápido aqui. Pronto, bom demais. Graças a Deus, preste atenção nessa palavra abençoada. Pronto, aqui localizei.
Então preste atenção, vou ler agora em nome de Jesus. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de sair de Refidim, entraram no deserto do Sinai. Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Agora aqui o 20... 22. Pronto. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar, senão o Senhor os fulminará. Então Deus disse que ia falar com eles, mas pediu uma coisa: que eles não se aproximassem. E também, anterior à palavra, mandou que eles tomassem banho durante 3 dias e não encostassem-se em mulher e lavassem suas vestes. Depois disso, de santificar, poderia ouvir a voz do Senhor. E mesmo assim, eles não suportaram, né? Depois que eles fizeram aliança ali com o Senhor, nosso Deus. Logo depois, irmão Nathaniel, eles fizeram um bezerro de ouro, né? Como fala em Êxodo 32, versículo 1 a 10, 25 a 35, diz que eles fizeram um bezerro de ouro e trouxeram mais uma ira para cima deles, foram punidos. Trouxeram também depois a murmuração de Tabera, né? Como Miriam ali murmurou e sofreu também a penalidade ali. Nós vemos ali muitas coisas que aconteceu. Esse é o primeiro cumprimento, né, da primeira parte, Israel no deserto. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado e que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, você que ficou conosco até agora. Paz seja convosco. Amém, aleluia, amém. Muito obrigado, e a minha oração, Pai seja convosco.